Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa live. Hoje a gente vai receber a Luciana Silveira. A gente vai falar sobre a harmonia do lar e da vida. Então, a Luciana é personal organizer, já ela vai entrar para poder falar um pouquinho sobre o trabalho dela. E aí, a gente vai bater um papo bem bacana aqui. Oi, Boa noite. tá me ouvindo? Tô sim, tudo bem? Tudo, e aí? Tudo bem, fora esse fato da gente não poder estarmos nas três, mas não tem problema, a gente vai conduzir daqui. O Instagram tem umas bizarrices às vezes, né? Eu já vi várias lives com 3, com 4 pessoas. Quatro, né? Até quatro pessoas agora. Eu também não entendi o que aconteceu, mas enfim. Acho que ele não Bora gostou da lá. gente falando muito. É? Gente, ó, pra quem não me conhece, meu nome é Thalita, né? A Ellen estava aqui comigo, nós duas temos a Meraki. E hoje a gente está recebendo a Luciana Silveira, que é personal organizer. Ela tem essa página maravilhosa que se chama Harmonia. Ela vai falar um Obrigada. pouquinho mais sobre o trabalho dela. E aí depois a gente vai bater um papo para poder falar o que tem a ver, né? Reiki, PNL com organização. Luciana, fica à vontade. Então, boa noite. Obrigada pelo convite, fiquei super feliz. Então, para quem não me conhece, meu nome é Luciana Silveira, todo mundo me chama de Lu. Eu tenho a Harmonia Organização e Bem-Estar. E é esse olhar mesmo assim que eu tenho, sabe? Que a organização é uma ferramenta de bem-estar, né? E eu acho até que o fato da gente estar aí, né, há mais de um ano, precisando estar muito dentro das nossas casas, né? A gente vê o quanto que esse ambiente que a gente habita tem impacto no nosso bem-estar, né? Então, eu Exato. acho que esse nome, né, quando eu pensei, tem muito isso também, né? Porque a gente estar num ambiente harmônico influencia, né, no nosso bem-estar, até na nossa sensação de pertencimento, né, naquele lugar. Sim. A Luciana, nós conhecemos, para quem viu a nossa live, né, minha e da Ellen, a gente participou de uma reunião de mulheres empreendedoras e a gente conheceu a Luciana lá. E o trabalho dela, gente, é proporcionar que o ambiente das pessoas seja o mais agradável possível e organizado. E até conversei com ela antes no WhatsApp que muitas das nossas bagunças são reflexos de como que a gente está se sentindo. Então eu falei, poxa, vamos falar um pouquinho sobre, porque principalmente nessa pandemia a gente atendeu até algumas pessoas que chegaram a falar que, poxa, eu trabalho home office, mas eu não me sinto bem dentro de casa. Então, a organização ela também proporciona isso, que a gente possa se sentir à vontade dentro de casa, ainda que esteja trabalhando, né? E vendo as nossas bagunças, fazendo a questão da energia fluir melhor. A Luciana até trabalha com Feng Shui, né, Lu? Se chama? Você quer Isso, falar um tem que. pouquinho sobre? É, é, Acho que a gente pode falar do todo, né? Até eu gosto de falar de Uhum. casa, é disso, é do todo, né? Porque eu acho que a organização é só um pilar, né? Eu falar casa, primeiro que a casa que a gente mora é uma extensão da gente, Sim, né? É um reflexo de quem nós somos, né? E a organização é um dos pilares de bem-estar da casa, de cuidado com a casa, né? Eu vejo até que muitas pessoas têm essa dificuldade, às vezes, seja com organização ou com cuidado mesmo, né? Não estou aqui romantizando o trabalho doméstico, né? Mas uhum. essa falta de conexão com a casa, né? Porque tem essa dificuldade mesmo de cuidar. Então, eu acho que se a gente trouxesse esse olhar de que não é cuidado, quando eu cuido do meu espaço, eu estou cuidando de mim mesmo, né? Do meu bem-estar, do meu conforto, né? Então, assim, eu vejo que a organização é um pilar, mas para a gente se sentir bem na nossa casa, tem várias coisas, né? Tem a organização, tem a decoração, tem a manutenção da casa, tem a limpeza da casa, né? Porque tudo isso proporciona bem-estar ou mal-estar, conforme está essa Exato. casa, A né? gente Tem essas fala. pessoas, desculpa. Não, perdão, pode falar. Não, porque eu falo que tem muito comum a gente ouvir a pessoa falar assim, eu me encontro na minha bagunça, né? Eu falo, não, não se encontra, né? Você encontra alguma coisa que você está procurando, depois de você perder muito tempo procurando, depois de você se irritar, às vezes brigar com alguém, às vezes se atrasar para um compromisso, a pessoa encontra alguma coisa, mas a gente não se encontra, né? A gente se encontra quando a gente está bem, a gente está conectado com a gente mesmo, né? Então, essa energia do espaço afeta a nossa energia, né? Se a gente parar um pouco para pensar, né? Eu dou uma palestra que chama, né, o bem-estar em casa, né?
E eu costumo dar muito exemplo assim, se você acorda, você mora numa casa caótica, né, porque assim, uma baguncinha, né, vamos deixar claro, assim, uma baguncinha toda casa tem, né, porque é o lugar que a gente mora. Então, sempre tem uma louça para lavar, uma coisa que a gente tem que guardar, Não vai porque é o ter lugar. perfeição. Não, e nem deve ser, eu acho, porque assim, Não existe. nós não somos perfeitos, então não tem como a casa que a gente mora ser perfeita, né? Uma casa que não tem nada fora do lugar é um cenário, né? Um cenário de revista, de televisão, seja do que for. A casa que a gente mora, ela vai ter coisa fora do lugar, porque a gente está vivendo ali. A gente está Uhum. se movimentando, então a casa tem vida, a casa também, as coisas estão se movimentando. Então eu faço uma comida, eu sujo louça, então vai ter louça na pia. Eu servi a mesa, eu tenho que tirar as coisas da mesa. Eu lavei uma roupa, eu tenho que dobrar para guardar. Né? A criança brincou, tem brinquedo espalhado. Tudo bem, isso não é bagunça, isso não gera mal-estar em ninguém. Né? A questão é quando isso sai do controle, né? Uma proporção que vira um ambiente caótico. Então, Fica a pessoa que é. desequilibrado, né? Exatamente. Então, se você acorda de manhã, vamos dizer assim, você tem uma rotina matinal. A pessoa acorda, a casa dela é organizada. Então, ela levanta, ela chega na cozinha, faz o café, serve a mesa. Se ela tem filhos para mandar para a escola, ela veste as crianças, se arruma, vai para o trabalho, né? Leva aquela vida. Se uma pessoa que acorda numa casa desorganizada, a pessoa já acorda perdida e ansiosa, porque ela demora para encontrar as coisas, a Uhum. pia dela está lotada para fazer o café da manhã, ela vai vestir um filho, ela não sabe cadê o uniforme. Então, assim, são situações que a pessoa vai vivenciando, né, na execução das tarefas mais simples, como, por exemplo, fazer uma refeição ou se Ela vai sendo uma vestir. bola de neve. E aí isso vai causando um mal-estar. Isso a gente, aí vamos dizer, você sai de casa já estressada, aí você já se estressa no trânsito, aí você já chega no trabalho cansado. Uhum. Na hora que você tem que voltar para casa, você não quer voltar para aquele lugar também, porque você chega lá, você fica mais irritada, mais exausta, né, de olhar aquilo tudo e pensar, não sei nem por onde começar, né? Uhum. E o que a casa tem que proporcionar para a gente é você chegar no fim do dia e falar, nossa, cheguei, né, no meu No lugar descanso, favorito, no não meu é? país, onde eu vou descansar, onde eu vou me refazer para o dia seguinte. Vai ter coisa para fazer? Vai, mas eu vou conseguir dar conta daquilo ali, eu vou me sentir bem nesse lugar. E não ser um É, lugar que é uma fonte de estresse. A nossa casa não pode ser uma fonte de estresse. Ela tem que ser uma fonte de relaxamento, de descanso, a gente se refazer mesmo. exatamente. E a gente vem falando, a gente está em contato com energia o tempo inteiro. Com as pessoas, com os ambientes. E assim, é só a gente fazer essa análise. Eu fui trabalhar, eu cheguei em casa, a casa tá bagunçada. Às vezes você nem tá estressado, tá só o cansaço mesmo do trânsito, né? Ou para quem tá em home office, é só o cansaço mesmo ali de ter ficado horas no computador ou no telefone. Mas você olha pro lado, tem alguma coisa fora do lugar, ou você vai precisar de alguma coisa e não consegue encontrar com facilidade, pronto, você já entra num nível de estresse, de irritação total. Então é uma troca realmente. Isso que você falou de a nossa casa ser o nosso ponto de relaxamento, de equilíbrio, um lugar onde a gente sinta bem-estar, é porque é uma troca realmente. Costumo falar para as pessoas que assim, quando a gente tem conflito com os outros, ou a gente resolve ou a gente se afasta. Mas quando a gente tem com a gente não tem como sair de nós mesmos. E na nossa casa é a mesma coisa. A gente não tem como falar assim, ah, meu Deus, a casa tá uma bagunça, tchau, tô indo para outra casa. Não, é a sua casa. Então você vai precisar arrumar. Então é realmente uma troca. A gente arruma os nossos pensamentos, a gente arruma a nossa casa. E até quando a gente está fazendo essa organização, a gente começa a fazer uma terapia também. Por exemplo, Com certeza. não sou bitolada com faxina, a minha mãe já foi mais. Hoje em dia ela tá mais tranquila, tá conseguindo equilibrar. Né? Que até com essa questão do equilíbrio que você falou. Mas assim, o dia que eu pego pra poder faxinar ou arrumar meu guarda-roupa, eu fico, meu Deus do céu. Primeiro vem a procrastinação. Ai, meu Deus. Meu guarda-roupa tá bagunçado. Mas quando eu penso no bem-estar que vai me dar, olhar aquele guarda-roupa arrumado, eu procurar a blusa X, eu saber que ela tá ali, já começa um processo terapêutico aí também, né? Olha lá, ela falando, eu tô A pedindo. Minha mãe. eu acho que é isso que você falou mesmo do equilíbrio, né? Porque para tudo na vida, né? Se a gente viver no caos causa mal-estar, a gente querer também. E aí a pandemia acho que trouxe isso também, porque tá todo mundo dentro de casa. E aí aquela Sim, pessoa que é muito assim, não pode ter nada fora do lugar, não pode ter uma poeirinha aqui. Essa pessoa também tira a paz das outras pessoas da casa.
né? Então, a gente achar esse equilíbrio onde o lugar é bom para todo mundo, né? Para todo mundo que habita aquele espaço, porque é uma coisa também que é... Porque isso já não é organização, aí é outro problema, né? Que eu quero que nada saia do lugar, isso não existe, né? É o que eu falei, isso é um cenário, não é uma casa, né? Em casa as coisas saem do lugar. O problema é que a gente precisa ter o hábito de voltar as coisas para o lugar delas, né? E o que a organização dá para a gente também é esse lugar para cada coisa, né? Porque eu falo, a diferença da casa organizada é que tudo tem seu lugar e todo mundo que mora na casa sabe o lugar das coisas. Então, se ficou bagunçado, é fácil você colocar tudo em ordem no lugar, você volta, só arruma, né? Voltando as coisas para os lugares. Quando nada tem lugar, ou só uma pessoa sabe o lugar das coisas, todo mundo tem que pensar, onde que está isso? Onde que eu guardo isso? Onde que eu coloco? Depois, na hora que precisa, aonde que eu deixei? Que aí eu vou ter que procurar, né? Então, eu acho que a pandemia, várias coisas, né? Essa questão do convívio familiar diário e das pessoas olharem para casa. Eu não sei se você viu, ano passado, o Valor Econômico fez uma pesquisa, né, que aponta assim, quantas pessoas investiram em coisas para casa, né, desde o início da pandemia. Em Não, eu pintar, em decorar. eu pintei, mudei a cor, mudei as Então, coisas de lugar. em comprar, sei lá, eletrodoméstico, aspirador de pó, máquina de lavar louça, liquidificador, esse tipo de coisa disparou de venda, né? Porque as pessoas, tinha pessoas que saíam de casa de manhã para trabalhar e voltavam à noite, de segunda a sexta, né? Ia em casa para dormir, e às vezes no final de semana a gente, né, saía para lazer. Então, imagina esse cenário, que não, agora eu tenho que ficar o tempo todo em casa, né? Eu saía para academia, agora eu faço exercício em casa. Eu saía para trabalhar, agora eu trabalho em casa. Meus filhos saíam para a escola, agora eles têm aulas em casa, né? Então, assim, de repente a pessoa, sei lá, tinha uma cadeira que ela, na mesa de jantar ou na sala, em algum espaço assim, que não era uma cadeira tão confortável, mas ela quase não usava. Então, de repente, ela teve que usar essa cadeira para trabalhar durante o dia todo. Ou um filho para estudar, ficar horas sentado ali na frente do computador. E aí isso fez a pessoa perceber, nossa, essa cadeira não é tão confortável assim, ou não, eu não gosto tanto dessa cadeira, né? Vamos trocar. Então, assim, eu acho que despertou esse olhar para essa intimidade com a casa, né? Eu gosto de tudo que tem aqui, por que eu tenho isso, né? E isso eu acho, inclusive, que é essencial a gente fazer esse tipo de pergunta, né? Você está falando da energia, né? Tudo tem energia, a nossa casa, a construção tem, a cidade tem, nós temos, as coisas têm, né? Por isso que eu trago muito essa questão da importância da gente desapegar das coisas que a gente não gosta, né? Até É a muito Virgínia comum as pessoas... colocou. Eu sou bem assim, guardo sempre minhas coisas no mesmo lugar, quando eu tiro desse lugar fico louca. Mas aí que tá a questão que a gente tá falando, do entrar em equilíbrio, para a gente também não se desesperar. Porque assim como só a nossa vida, né, a gente acabou de falar, a nossa casa é reflexo da nossa vida, de como a gente lida com a gente mesmo. A pandemia trouxe esse olhar da gente ficar mais em casa, a gente não só está olhando para o nosso lar, para o nosso ambiente, mas a gente está olhando para a gente mesmo. Então é aquilo que eu falei lá no início. Muita coisa que a gente vê, às vezes, na nossa casa, principalmente, é reflexo do que a gente está dentro. Então, Virgínia, não fique louca, porque algumas coisas a gente realmente não vai ter controle. A gente falou isso no início, a Luciana também falou. Não existe perfeição, às vezes uma coisa sempre vai sair do lugar. Né? Logicamente, a gente às vezes dá um pitizinho, mas que não seja muito, né? Que não ultrapasse assim, o limite, né? Que a gente possa ficar realmente em harmonia, né? Com a casa, com a vida, né? Que é exatamente o tema dessa live. trazer essa leveza mesmo, né? Porque se for uma coisa que engessa, que não pode sair do lugar, não tem que ser sempre assim. E assim, tem que ser sempre assim, porque a gente, como você está falando de energia, né? A gente mudar as coisas de lugar, isso é uma coisa que eu adoro fazer na minha casa, mudar as coisas de lugar. Quando você muda uma coisa de lugar, você está meio que dizendo para o universo, eu estou aberta para mudanças. Né? Sim. Então, tenta fazer esse exercício, às vezes, você muda um móvel, você vai perceber que alguma coisa começa a mudar, né? Porque tem a energia também que flui dentro da casa da gente, no Feng Shui a gente chama do Qi, né? Que é a energia vital, né? A energia que entra na casa. Então, conforme os móveis estão dispostos, o Qi vai fluir de uma forma, né? Tanto que, por exemplo, ambientes muito entulhados de móvel, ou de bagunça, ou de qualquer outra coisa, não dá essa fluidez para o Qi
né, estar no lugar, permanecer no lugar, né? Você falou do desapego, e a Virginia também muito. Eu gosto muito do desapego, e você Eu não falou sobre. enxergo, Senhor. Eu também não, É, por isso que tá essa luz aqui. mas é porque o É, meu óculos é só ficar perto, daí eu não consigo, às vezes, ler direito os comentários. Se você puder ir me falando se não, tiver não tem problema pergunta. não, eu falo assim. Ela falou, gosta bastante de desapego, você falando sobre entulhos. Eu acho que a maior dificuldade nossa é realmente o desapego. A gente fala, a gente tem medo da mudança, igual você falou. A gente mudou um móvel de lugar, a gente está vendo o universo, a gente está aberto à mudança. E a gente precisa ser assim no nosso dia a dia, com a gente, com as pessoas, com tudo, em todos os momentos. Porque é aquilo, a gente não tem controle sobre tudo e tudo vai estar mudando o tempo inteiro. Tipo, quem imaginava 2 anos atrás pandemia? Eu, por Sim, exemplo, eu e a Ellie, a gente falando com você, quando a gente se conheceu, a gente nem lidava com reiki, né? Era outro sim. negócio. Então, tem coisas, as coisas vão fluindo, então quanto mais aberto a gente estiver e mais desapegado, acho que a gente consegue ser mais feliz, né? Eu não sei, É, não sei você, mas eu sinto que é a maior dificuldade que eu vejo assim, nas pessoas que a gente trabalha, que a gente atende, é esse desapego do não consigo, ai, mas sim, e ai, mas aquilo, né? Eu acredito que também seja assim, né, no seu dia a dia. mas é natural. Você falando de mudança, eu fico pensando que a única certeza que a gente tem na vida é que as coisas vão mudar, né? Nada é Sim, fixo, né? Mas essa questão do desapego, um dia eu fiz uma live até com uma psicanalista, e depois eu até comecei a estudar um pouco sobre isso, né? Que isso está na nossa natureza, né? O homem primitivo, né? Os nossos ancestrais, eles eram coletores, né? E o homem coletava tudo que ele encontrava na natureza e guardava. Então nós somos naturalmente coletores e acumuladores, né? Mas por que o homem primitivo acumulava? Porque ele não sabia se amanhã ou depois ele ia precisar daquele pedaço de pau para acender um fogo para fazer comida, né? Hoje a gente não precisa mais. Hoje a gente tem supermercado, loja, shopping, a internet para comprar o que a gente precisa na hora que a gente precisa. Mas ainda está na nossa natureza, né? Então é difícil mesmo para a gente desapegar das coisas, né? é um Mas é processo um exercício, de mas é um exercício que a gente precisa fazer. A partir do momento que a gente entende que eu não preciso guardar determinada coisa que eu não gosto, que eu não uso, só porque fulano me deu de presente, por exemplo. Eu já tive situação assim com o cliente. Ela falou, eu achei isso feio, mas a minha prima fez e me deu, e eu não tenho coragem de jogar fora, entendeu? Então, assim, como que eu tento ajudar as pessoas no meu trabalho, no meu dia a dia, como que eu ensino no meu curso? Primeira coisa, se você não gosta, se não combina com você, não combina com a sua casa, não faz o menor sentido você manter, mesmo que tenha sido a pessoa mais querida do mundo que te deu, né? Você pega aquilo e guarda para você o carinho de quem te deu. A Marie Kondo ensina isso no livro Na Mágica da Arrumação, ela fala também, né? Quando você recebe um presente de alguém, você está recebendo o carinho dessa sim, pessoa, a lembrança, vamos dizer que alguém viajou, sei lá, e trouxe para você uma coisa que você não gostou da viagem dela, mas é esse carinho que você vai guardar, da pessoa ter lembrado de você num momento feliz para ela. Né? Isso tá não guardando significa que você tem que energia guardar esse naquilo. objeto, porque também, imaginar, eu vou guardar porque eu me sinto mal de desfazer, porque uma pessoa querida me deu, mas toda hora que você olha para aquilo, você pensa, nossa, que negócio feio. Quer Não tá numa dizer, então emoção assim, mais densa. então assim, se sente dentro de você, né, amor por ter recebido, gratidão por ter recebido, e dá para alguém que gosta, que vai precisar, entendeu? Porque assim, são várias coisas que a gente tem que avaliar quando a gente mantém uma coisa dentro da nossa casa. Hum, Primeiro, se você gosta daquilo, porque senão você vai ficar olhando para aquilo o tempo todo e falando, nossa, que negócio horrível, que eu não gosto, que não combina comigo, que não combina com o estilo da minha casa. Segundo, se você tem espaço para guardar isso. E é espaço que eu digo, não é espaço, vou socar no maleiro, porque significa que você não tem espaço, se um negócio está tá socado no entulhando, maleiro. tá Exatamente. entulhando. O espaço significa estar bem acomodado, bem armazenado num lugar que eu consigo ver e pegar se eu quiser usar, que eu sei exatamente onde está. Se o negócio está socado no maleiro, socado na garagem, no fundo de uma caixa que você nunca mexe, aí a gente volta lá para a questão da energia, é uma energia parada dentro da sua casa. É Tudo que a igual quando a gente gente tem um não usa, problema. A gente tem um para quem problema, a gente tudo guarda tem ele e energia, não resolve. mas ele não vai desaparecer.
né? Sim. Então é que a gente estava falando que tudo tem energia, as coisas também têm. Então uma coisa que está dentro da sua casa, que não é usada, que não é lembrada, ela é uma energia estagnada. Essa energia estagnada, ela se reflete na vida das pessoas que moram nessa casa. Então, de repente, eu tenho um projeto que não anda, quero fazer uma viagem, não dou conta, eu quero um emprego, tipo, qualquer coisa que, né, às vezes eu almejo alguma coisa e eu não consigo sair do lugar com aquilo, né, de repente, se eu abrir mão daquelas coisas paradas que estão dentro da minha casa, então, assim, eu sempre falo, né, eu faço esse convite, tenta fazer esse exercício. Olha ao seu redor quanta energia parada tem dentro da sua casa, que se você deixar aí, às vezes as coisas na vida começam a fluir. Né? Você, de novo, dizendo para o universo, eu estou aberta a mudanças. Eu estou abrindo mão daquilo que não serve mais para mim, para chegar àquilo que eu desejo na minha vida. Né? Então, assim, não é fácil, é da nossa natureza guardar as coisas, mas a gente precisa fazer esse exercício, né? Para ter espaço para as coisas que a gente gosta, para a gente conseguir ver tudo que a gente tem, para a gente não ter energia parada dentro de casa, para a gente não guardar esse sentimento de olhar para as coisas e dizer, nossa, que negócio feio, eu não gosto disso. Né? As coisas têm que ter utilidade, né? Não faz sentido ficar guardando uma coisa que eu não gosto, que eu não uso, que ninguém usa. É uma energia parada, inútil, e assim, o bom é que a gente também tem a oportunidade de, além de ir trabalhando, fazer esse exercício diário de desapego, fazer o exercício também do aprender a falar não. Não quero, não gosto, né? Não me agrada, não vai com a minha energia, Não né? faz sentido para mim. Exato, isso eu não quero levar. A gente falou sobre, a gente fala também bastante sobre a gente ter uma bagagem, né, imaginária, a gente tem uma mochilinha, então a gente coloca Sim. nela tudo que serve pra gente. E assim é pra nossa casa também. Ela tá o tempo inteiro em contato com a gente, ela é muito reflexo do que a gente é. E só entra e fica na nossa casa pessoas que a gente convida, que a gente deixa entrar. Assim também são para coisas e para as energias, né? Às vezes a gente vem. E aí tem o processo contrário também, de algumas pessoas que já não estão se sentindo bem, então, igual eu falei, se a pessoa teve oportunidade, então, eu acredito que seja a maioria, que não tenha, minoria, na verdade, que tenha oportunidade de não tá nada legal na minha casa, eu vou mudar a casa. E chegou lá na casa, continua, não tá legal, tá, comprou um outro móvel, organizou e tudo mais, cara, olha para dentro, olha para você primeiro, aí você começa a fazer esse casamento da sua casa com você, igual a gente está falando desde o início, a sua casa tem que ser o seu ponto de paz, né? Tem que ser o lugar que você vai chegar e, sei lá, tem uma louça, tem um negócio fora do lugar, mas você sabe aonde guardar, você sabe como resolver, né? E não pode se tornar assim, ficar trocando, né? De lugar, troquei, mas não dando sentindo bem. Aí é onde a gente tem que parar e olhar, porque aí é uma coisa nossa, não é do ambiente. O ambiente, ele é adaptável. A gente também é. A gente esquece disso, né? A gente não esquece esse olhar de que a gente também se adapta, a gente também muda, né? E a gente vai conversando realmente com os nossos ambientes. Tem gente que. Eu também sou um exemplo disso. Quando eu trabalhava, quando chegou num ponto que eu não estava me sentindo mais bem, cara, eu fazia a mesma coisa. Era a mesma coisa. O que não estava legal? Não era o ambiente, era eu. Né? Aí eu começo a mudar. Aí, acho que ali na minha mesa cabe um bonequinho, eu coloco, dá para eu poder fazer. E aí a gente vai trocando. Então, tudo que entra e permanece na nossa casa e na nossa vida é a gente que abre essa marcha, a gente que abre essa porta, né? É uma escolha, né? E você estava falando, estava lembrando essa questão do ficar apegado a determinadas coisas também. Eu fiz um workshop no ano passado, até recomendo que façam, assim, quem tem interesse nesse assunto, que é da Fátima Carvalho, chama Casas com Alma. E aí ela traz um olhar, assim, que ela fala, quando você está apegado em alguma coisa, que você, pensando assim, um dia eu posso, porque a gente tem muito isso também, né? Um dia eu posso precisar disso. Fica guardando uma coisa que não usa há 10 anos, pensando que um dia nunca precisou, mas vai que daqui, né, pra frente eu Uhum. preciso. Quando você fica nesse pensamento, nessa energia, né, você tá na energia da escassez, tipo, eu vou guardar porque eu vou precisar e se eu não vou ter, vai faltar, Uhum. se eu abrir mão disso aqui, né?
Ela fala, se você abre mão e pensa, eu nunca usei, eu vou desfazer disso aqui, se eu precisar algum dia, eu compro outro, vou poder comprar, ou alguém vai me emprestar, ou não Uhum. sei, alguma coisa vai acontecer que eu vou ter quando eu precisar, né? Quando a gente pensa assim, a gente está na energia da abundância, né? Você está ancorando a sua vida na abundância, na confiança que o universo, que a vida vai te proporcionar o que você precisa quando você precisa. Né? Ao passo quando você está guardando no medo de não ter, olha só, aí você está ancorando a sua vida na escassez. Então, Exatamente. assim, esse pensamento assim dela, esse olhar, eu achei incrível, porque é muito isso também, né? O que eu desejo para minha vida? A falta? Ou eu desejo a abundância, a prosperidade, né? Mas isso que você falou do ancorar, eu lembrei bastante da questão da PNL, né? Da programação neurolinguística. A gente vem trazendo várias crenças que acabam, às vezes, nos bloqueando. Algumas, nem eu falo, algumas. Se tem uma crença que não te bloqueia em nada, não te limita a nada, ela não é uma crença limitante. Mas a gente traz realmente algumas coisas de, eu vou guardar. E a gente não percebe, é automático. É igual essa questão do homem, ele acumula por conta, né, de coisas lá atrás. É uma coisa que é passada de geração em geração e não é nem falado, é uma coisa Sim. percebida. E a energia é muito percebida. O que foi que a Anne colocou aqui? O que é essa limpeza interna, despertar interior para conseguirmos ver o que faz sentido pra gente. E isso, Tá. né? A gente olhar para nossa casa matéria, nossa casa corpo físico. Né? A gente tem a nossa casa que é o nosso lar, mas que muitas pessoas não enxergam como lar justamente porque não estão identificando o que tem que ficar, o que tem que ir embora, ou não conseguem lidar com isso. E tem as pessoas que têm uma casa, têm um lar, mas como não estão se sentindo bem com elas mesmas, não conseguem olhar para si, ter esse olhar interno, o que eu quero, o que eu não quero, quero continuar, quero sair, quero isso, né? Vou fazer, isso para mim serve, isso não serve, né? Mas traz realmente tanto o Feng Shui tem o Qi, o Reiki tem o Qi, a energia vital. E a energia, gente, ela é movimento, não pode ficar parada. A aplicação da PNL, ela traz muito isso, da gente ressignificar aquilo que não serve mais para nossa vida. E tem coisas que estão, assim, muito perto dos nossos olhos, mas a gente não enxerga, que a gente está muito assim, né? Então, tem toda uma crença. Né? A minha mãe, ela sempre falou, a cama e a cozinha tem que estar arrumada. Então, para mim, eu já cresci nisso, né? Mas tem Sim, outros lares que não é. E aí, nessa pandemia, acho que principalmente os casais entram nesse conflito, porque aí você vai vendo a bagunça do outro, né? sim. É, O índice de divórcio está altíssimo também, por causa da casa, por causa do convívio tão próximo, né? Enfim, é, complicado, né? Mas por isso que, assim, eu trago muito também esse olhar do ensinar a criança, né? Porque quem cresce já num ambiente organizado, já numa rotina, né, com hábitos, porque eu falo, a organização é um hábito, né? Ninguém nasce organizado ou nasce bagunceiro, né? A gente cresce num ambiente que ensina a gente a se organizar, um ambiente que funciona, ou a gente cresce num ambiente caótico e a gente nunca vai conseguir sair desse ciclo, né? A não ser que a gente fale, não, peraí, tem alguma coisa errada aqui e eu preciso tomar uma atitude, né? Então, quando a gente cria, né, a criança já no ambiente organizado, ela vai adquirir esse hábito de ver um lugar, ver uma coisa fora do lugar e saber que está fora do lugar, de saber que precisa fazer essa manutenção das coisas, né, para que a casa funcione, enfim. mas É uma construção, né? quer ver uma frase que todo mundo já ouviu? É assim, criança sente. Criança Sim, sente. E é isso, a criança, ela não, às vezes não precisa que você fale ou que você mostre, ela aprende na sensação, né? No sentimento. Então, às vezes ela vai ver ali, poxa, minha mãe está lidando com um problema X de uma forma. Quando acontecer com ela alguma coisa similar, o cérebro dela vai acessar aquela informação sim, e ela vai conseguir lidar bem. A mesma coisa que eu falei. Minha mãe nunca precisou falar, às vezes ela falava, né? A cama e a cozinha tem que estar organizada. Mas é muito na percepção. Às vezes ela vem aqui sim, em casa, ela fala assim, nossa, até essa hora tá deitada, ainda brinco. Eu tô na minha casa. Né? Então, pra mim, não precisa acordar tão cedo, ou cedo pro lado.
né, fazer tudo muito rápido, eu vou fazer no meu tempo, mas eu estou fazendo, né? Estou copiando o cérebro. Tem muita gente dos exemplos da percepção. O que ela falou, que eu falei no dela, ela já apareceu aqui, ó. Ó, você falou tudo, tudo tem que ensinar as crianças desde cedo. Porque a mamãe também é pedagoga, gente. Então, E a criança, eles são muito de observar, né? Eles tem muito pai que fala assim, como é que eu ensino meu filho a ser organizado, né? Primeiro, se organiza o ambiente que ele, né, que a criança habita, o quarto dela, os brinquedos, as coisas dela. Mas não adianta nada você falar para a criança vai lá arrumar seu quarto, se ela vê que o pai chega do trabalho, larga a mochila na sala, a mãe deixa a bolsa, né? Ela não vai arrumar o quarto dela se ela vê que os pais não arrumam o próprio quarto. Né? A gente antes tem que ser exemplo, né? Porque é isso que você falou, a criança age muito por imitação, né? O ano passado, na Semana das Crianças, eu dei uma oficina online de organização de brinquedos e eu chamei uma psicóloga familiar para fazer junto comigo, que é a Carol Bueno, e ela trouxe algumas informações nesse sentido, né? Que a criança, ela até fala, ela ensina rotina para famílias, né? E ela fala, você vai lavar a louça, você não está achando bom aquilo, você está achando um saco lavar a louça, você está cansada, mas você tem que fazer parecer que é muito legal, porque a criança percebe a gente. Se a gente está fazendo de cara feia, reclamando, bufando, ela vai internalizar, nossa, essa atividade é um saco. Quando ela for adolescente, ela não vai querer fazer, quando ela tiver a casa dela, ela vai achar um saco. Então, de novo, não é romantizar o trabalho doméstico, mas é pensar que tudo que a a gente está fazendo na frente necessidade, das crianças, elas vão se espelhar na gente. sim, mostrar o porquê daquilo, o propósito, o O motivo. benefício. Isso, né? E assim, eu acho que é com tudo. Porque às vezes são pequenos detalhes. Arrumar alguma coisa, mas que influencia tanto, às vezes, num problema futuro, às vezes de um diálogo, de um conflito. Porque, igual você falou, as atividades, a gente não está romantizando o trabalho doméstico. São atividades que não são chatas. Ninguém fala assim, ui, meu Deus, vou fazer uma faxina. Às vezes a gente vai animado, porque a gente já sabe o benefício disso. Mas a atividade em si, ela não é uma atividade legal. Né? Se a gente pudesse, a gente tinha um pozinho, Um robozinho, né, para fazer. um pozinho mágico, sei lá. Mas tem uma necessidade. E assim é com a nossa vida, porque às vezes a gente tem que ter conversas importantes, ter atitudes importantes, decisões importantes, a gente fica evitando conflito. A gente fica evitando tomar por conta dos conflitos. Então, quando a gente sabe que, poxa, eu lavar a louça vai me trazer um benefício de, sei lá, eu poder sujar mais, eu poder ir cozinhar, eu começo a trazer isso para minha vida, no meu dia a dia, no meu lado pessoal, na minha comunicação, na forma como eu lido com as pessoas também. Então, poxa, eu tenho que dar uma bronca ali sei lá, tem que falar com o meu chefe, nossa, desagradável, mas necessário. Então, quando a gente começa a ter esse olhar da necessidade das coisas, do benefício que vai trazer, a gente acho que lida muito melhor. E a gente não percebe, mas começa em casa e se estende assim, ó, para a Para vida, tudo. para tudo, né? Então, eu gosto bastante dessa área que a gente está de trabalhar com energia, que a gente percebe a proporção que tudo toma, né? Que tudo pode proporcionar. E a gente fica preocupado com as pessoas que às vezes não conseguem lidar com elas, porque eu não tô legal. Então, a tendência é eu chegar em casa, eu não vou conseguir organizar nada. E aí eu vou ficando, de vez eu sair daquele estado emocional, eu fico entrando, eu acho que eu entro numa zona mais densa cada vez mais. Porque eu não tenho ânimo comigo, aí eu não tenho ânimo para lidar com o outro, não tenho ânimo para lidar com a minha casa, e quando eu vejo, tudo já tomou uma proporção muito grande. Né? Então, quando a gente vai arrumando aos poucos, aí tudo vai se arrumando. Pode reparar, quando você faz algum. É igual você falou, nessa pandemia todo mundo resolveu fazer alguma coisa em casa. Quando você toma alguma decisão que te deixa muito feliz, você quer mudar alguma coisa na sua casa. Nem que seja o pozinho que tá ali em cima, você quer mudar alguma coisa na sua casa, você quer colocar sei lá, eu, por exemplo, outro dia abri um jogo de copos, que eu não casei faz 5 anos, eu abri agora.
Poxa, vou abrir. Ah, vou abrir. Ah, vou 5 usar. anos. 5 anos, eu ainda tinha um jogo de copos guardado, ó. Pois é, não pode. Eu falo, a gente tem que usar, você tem que usar. Tem muita gente que tem isso, né? Antigamente tinha muito isso, né? As nossas avós, guardar para quando vier uma visita, né? Então, a melhor toalha de mesa era para receber uma visita, a melhor louça era para receber uma visita, né? A minha mãe sempre falava, não, o melhor que a gente tem em casa é para a gente, né? As pessoas mais importantes da É, nossa vida são quem mora com a gente, a nossa família. Então, assim, tem que usar no dia a dia, e eu não sei, a gente está vivendo um momento também que a gente tem que valorizar a vida, porque a gente tem perdido muitas vidas todos os dias, né? Então, é um momento triste, mas a gente está com saúde, então, né, usemos o que nós temos de melhor para a gente, para o nosso dia a dia, para, né, celebrar nossa saúde, que seja, né, porque não tem sido fácil. Mas eu sou super defensora de que a gente tem que usar o melhor todo dia, entendeu? Não tem que guardar nada, porque a energia é parada também. exatamente. E você sabe que essa coisa dos copos é até engraçado, porque de restante eu tenho, eu vou usar. Ué, mas você vai assim no mercado? Ah, vou, não tenho oportunidade de sair, então eu vou colocar aquela roupa, eu vou ali. A gente não tem controle realmente sobre a vida. E essa questão da gente colocar as melhores coisas pra gente, é porque a pessoa mais importante da nossa vida é a gente. E não é um olhar egoísta a gente falar isso. E é muito louco porque todas não, mas assim, eu posso te dizer que 80% das pessoas que a gente atende não tem essa percepção de que a pessoa mais importante do mundo é a gente, é ela mesma. E a gente tem que estar mostrando, né, ensinando, e é muito bacana quando a pessoa tem essa percepção, porque como eu disse, como que eu vou amar o outro se eu não me amo? É até um mandamento isso, amar os outros como a ti mesmo. Como que eu vou amar o outro se eu não me amo? Se eu Como que eu não vou me amo? cuidar do outro se eu não cuido de mim, né? Exato, e quando a gente faz isso, a nossa energia se eleva, as coisas fluem melhor, até as pessoas elogiam a gente pela nossa própria energia, não é nem pelo que a gente tem. Né? A pessoa vai chegar aqui do nada, sei lá, em casa, se Deus quiser um dia, quando eu passar, eu vou dizer, poxa, que casa bacana, que né, tá arrumada. Não, mas eu não arrumei pra você, arrumei pra mim. Você ter vindo é uma consequência. Que bom que você veio e tá se sentindo realmente legal, né? E também sentindo a minha energia também é legal. Porque também não pode chegar num ambiente, o ambiente tá ok, e a pessoa vai assim. É igual eu falei, só entra na sua casa pessoas e energias que você deixa. E aí, assim, não adianta fazer um reiki na casa, um feng shui, um incenso, uma pedra, se você não estiver se cuidando. Então, primeiro você se olha, aí você começa a cuidar das coisas, você vai ver que tudo casa. Aí faz um casamento. É meio que um processo de autoconhecimento, né? O Feng Shui é uma ferramenta muito poderosa de autoconhecimento. Tanto que eu falo, não adianta você falar, eu vou fazer o Feng Shui na minha casa, vou pintar uma parede de tal cor, ou vou colocar um objeto X porque eu quero atrair um relacionamento assim, ou porque eu quero um trabalho assado, ou porque eu Uhum. almejo, né, determinada coisa, se os armários estiverem lotados, socados de coisa desorganizada, bagunçado, né? Então, assim, o Feng Shui sozinho não vai, né, fazer com que Não a faz vida seja milagre. mais fluida se for só isso, né? Então, assim, as coisas andam, é o que eu falei no começo, né, que a ferramenta, a organização é um dos pilares, né, de sustentação, vamos dizer assim, de uma casa, né, porque a casa ela é cuidada de forma integral, né? Não adianta eu só organizar e deixar a casa suja. Não Uhum. adianta eu fazer um feijão na casa e deixar a casa lotada de tralha, de bagunça. Né? Então, a casa, a gente cuidar da casa é cuidar do quê? Da organização, da limpeza, da energia, da nossa energia também, porque vamos dizer que é uma casa onde todo mundo fica brigando o tempo todo dentro de casa. Então, assim, Não vai o adiantar mudar ambiente de quarto. o ambiente. Desculpa, o ambiente harmônico, né, é aquele que te proporciona harmonia e que você se sente bem dentro dele, né? E para isso precisa muita coisa. Não adianta falar, eu vou colocar uma planta aqui para decorar, para minha casa ficar mais bonita. Vai ficar mais bonita, mas isso de fato vai fazer diferença na sua vida se a casa estiver suja, né? Se a sua geladeira estiver lotada de comida estragando, jogando fora, você pintar uma parede vai fazer diferença de fato se tiver vazamento na sua casa. Então, assim, né, não basta, eu falo muito da casa arrumadinha, né? A síndrome da casa arrumadinha, aquela pessoa que
esconde a bagunça, né? A casa que não tem nada fora do lugar. Você chega, todas as almofadas estão lindas no sofá, não tem brinquedo espalhado, não tem nada fora do lugar. Mas você quer alguma coisa, você abre um armário, vem um avalanche para cima de você, porque a bagunça está bem escondida dentro dos armários. Né? Então, o que Uhum. que isso quer dizer? Quer dizer, você só está preocupado com a aparência externa, mas lá no fundo, tem muita coisa para a qual a gente precisa olhar, né? Que a gente precisa, Você, né, sabe trabalhar. Você sabe que você falando isso, e até vendo um pouquinho daquela. Eu já vi alguns, né? Alguns episódios daquelas séries que mostram pessoas que são acumuladoras, pode perceber que normalmente são pessoas que têm algum problema interno muito grande, muito profundo, e externalizam isso na tralha, né? Assim, Então, não, o acumulador é uma doença, né? É tanto que você precisa de tratamento psiquiátrico. Na verdade, é um buraco emocional muito grande que a pessoa tenta, né, preencher com coisas, né, se apegar a coisas, porque falta segurança em alguma outra coisa na vida dela, né? uhum, São casos psiquiátricos mesmo, é doença mesmo, a pessoa que não se desfaz de nada, que, né, não joga uma sacolinha que vem do mercado fora, não mais ou consegue, às vezes ninguém consegue entrar dentro da casa de tanta coisa que tem, né? É muito triste, né, na verdade, porque é uma ela, pessoa é que que precisa de ela, ajuda, mas ela não consegue nem pedir ajuda, né? exato, é exatamente isso. A pessoa ela tá tão mergulhada dentro de algum sentimento que ela não conseguiu resolver, que isso externaliza, né? Aí a Ellen colocou aqui, igual a aplicação do Reiki, não funciona se as pessoas sobrecarregam, ele a bagunça e desorganização está em sofre. Peraí, que eu acho que eu vi errado, peraí. Igual a Isso eu aplicação de consigo. Reiki em casa. Não funciona se as pessoas sobrecarregam ele e a bagunça e É, desorganização são dele. é, E a gente tem os atendimentos à distância, os atendimentos online e o atendimento a domicílio. E assim, esses três públicos são pessoas que normalmente, ou à distância principalmente, as pessoas estão em casa, e aí depois falam assim, nossa, eu me senti tão bem. E a gente teve um caso também, que a pessoa falou assim, nossa, eu não me sentia bem nessa casa que eu estou. E depois que eu comecei a fazer o reiki à distância, eu me sinto muito melhor. Mas não foi a casa que mudou, foi ela que começou a mudar o olhar, porque a gente falou bastante isso. Não vai adiantar você mudar de um lugar se você não tiver mudado a si mesmo. E é legal você falar, tanto o Feng Shui quanto o Reiki, eles trazem uma harmonia para casa. A gente tem um atendimento a domicílio que a gente faz, que é de uma família. Então, quinzenalmente a gente vai na casa dessa família e assim, é notória a diferença da família, do ambiente, a harmonia mesmo do ambiente, a harmonia entre as pessoas. Mas não foi porque o reiki, a gente fez o reiki lá na casa delas. Foi porque elas colocaram em prática aquilo que o reiki trouxe para elas. Então é a mesma coisa. Não adianta. A gente brinca. Você falou, a casa tem que estar arrumada, mas não adianta estar arrumada com sujeira. A gente fala isso para todos os nossos clientes. Não adianta vir aqui fazer o reiki com a gente, ou contratar o reiki à distância, online, participar da semana, enfim. Se você não colocar em prática, vai ser como se você tivesse recebido energia e colocado para debaixo do tapete. Ela vai estar sempre lá, você precisa resolver ela. Em alguns casos, é que eu falei, tenho medo do conflito? Tem, mas às vezes ele se faz necessário. É igual a gente está falando. Se o guarda-roupa, o armário está desarrumado, é desagradável? É desagradável você olhar, vai ser uma tarefa chatinha, não é tão legal a gente falar, eu vou pegar para poder organizar, mas quando você pensa no benefício, você muda a chavinha no seu cérebro, né? Para não trazer esse peso do, ai, que saco, eu tenho que organizar. Eu acho que você traz isso de uma forma muito leve, né? Eu gosto bastante dessa parte que você traz isso. Tipo, gente, não é um processo maçante, não é nada. Demanda um tempo, sim, demanda uma organização para uma organizar. Sim, dedicação. uma dedicação, sim, mas olha, tem um benefício, vamos mudar essa chavinha, né? Vamos facilitar, a gente vai ganhar em tempo, vai ganhar em bem-estar. Né? Então, tudo é muito isso quando a gente fala em questão de energia. A gente ir mudando as chavinhas que a gente tem na nossa cabeça, porque a gente é como se fosse um celular, a gente põe para carregar. O celular, a gente tem a opção, a gente pode usar para trabalhar, a gente pode usar para ficar jogando. Né? Então, que a gente possa usar então, essa energia para algo que seja útil. Para depois a gente não reclamar que, poxa, a bateria acabou, mas você usou porque era útil ou não. Né? Então é isso, é essa troca.
Não, e eu falo muito tem essa questão do, eu não tenho tempo de organizar meu armário, por exemplo. Se você calcular quanto tempo você perde todo dia para encontrar alguma coisa, se você falar, não, eu vou tirar, né, um dia, um tempo e vou organizar, e aí você vai deixar de perder tempo, né? Porque, na verdade, quando você se dedica a organizar, você não está perdendo tempo, você está investindo tempo em algo que vai te dar mais tempo livre, né, dali em diante, né? É mudar o foco, né? Mudar o olhar. Essa palavra, né? A gente sempre começou com um não ou com uma perda, a gente sempre tá com uma mania de colocar uma palavra negativa na frente das coisas. Então, antes de a gente fazer, a gente já tá pensando negativo, né? As pessoas vão pensar, mas eu não consigo. Mas você nem tentou, né? Talvez eu não vá conseguir de uma forma tão rápida, mas eu vou tentar. Vai mudando essas coisas, né? A gente vai colocando sempre um não na É frente. muito PNL, né, para isso, porque aí voltando lá naquilo que ele está falando das crianças, é porque a gente vive numa sociedade que fala não para a criança o tempo todo. Então a gente cresce no não, a gente cresce ouvindo não, né? Não pode, não, isso não é, Mas não tem um você não vai motivo. conseguir. Não, em vez de falar, né, e não tentar não usar o não, né? Falar a mesma coisa, mas sem usar tanto não. E Não. aí a gente cresce com isso. E aí depois, quando a gente fica adulto, tem que fazer PNL para tirar toda isso que está na nossa essência, acaba virando a nossa essência, né? De Aham. tanto que está no nosso inconsciente, né? Eu não posso, eu não sou capaz, eu não vou conseguir, né? Sim, é difícil. Ai, vai É doer. difícil. Não, e o não eu já tenho. Você já ouviu É, essa? O não eu já tenho. acho que todo mundo. Não, você já tem. Não, Nossa, mas isso é péssimo. Não, eu já, como assim? O não, eu já tenho. A gente tem que pensar o sim, eu já tenho. O pior que pode acontecer é eu levar o não, mas a gente tem que pensar que a gente já tem o sim, né? E não que a gente já tem o não. você tem possibilidades. Existem possibilidades. Ah, mas e se não? Possibilidades. Você tem possibilidade para o sim e para o não. Vai, tenta, faz. Mas o não é tão forte, né, no nosso inconsciente que a gente já vai, não vai dar certo, né? Não vou conseguir. Exatamente. É A gente muita vai reprogramação que tem que fazer, né? também. Mas você sabe que o reiki ele traz esse despertar assim, nas pessoas, porque a gente tem pessoas, a maioria que a gente atende é reiki, né? A gente tem alguns atendimentos de PNL, mas a nossa maioria de clientes é reiki. E tem muita gente que chega até a gente e não fala um A. A gente não sabe qual é o problema da pessoa. A gente até colocou, brincando, alguns videozinhos, a gente tenta, mas a gente não vamos invadir o espaço do outro, a gente vai Sim. até onde a pessoa deixa. Então tem gente que chega até a gente, e aí, tudo bem? Tá tudo bem. E a gente sente que a energia não tá legal. E a pessoa faz o reiki e depois a pessoa dana a falar que, gente, isso e aquilo. Depois eu fiz reiki, comecei a perceber assim, comecei a olhar assim, assado. E ele traz realmente esse despertar, essa percepção das coisas. Porque um dos mantras do reiki é justamente a gente aquietar a nossa mente e ter atenção pro que a gente tem no momento agora. Então, quando junta os dois, aí, filha, aí a gente tem gente indo até pra NASA. Mas é isso. E aí eu ia falar mais alguma coisa dentro desse outro assunto que eu acabei me perdendo. Mas enfim. Lu, você quer falar mais alguma coisa? A gente vai mandando pergunta aqui também, pra gente bater um papo. Assim, meu lado de cá tá bem gostoso, então não tô nem com o roteiro assim na mão, tô deixando fluir. Mandem pergunta, participem aí com a gente. Se quiserem falar Tem alguma coisa. alguma pergunta aí? Eu sem óculos não. Não tem, só mandou. Deixa eu só mandar. Eu acho que se eu fosse acrescentar alguma coisa, igual você comentou, né, o dia que a gente conversou, que você já teve até cliente que falou, eu não gosto, né, da minha casa, eu não me sinto bem, né, na minha casa, é fazer um convite, assim, né, para observar, né, a casa e se observar dentro de casa, né, que a gente vive muito no automático, né, então, sei lá, mora às vezes na casa há anos, talvez há muito tempo não mexe em nada, ou às vezes está até sempre mexendo e nunca está satisfeito, né, tem isso também, né, então, às vezes fazer esse exercício, né, de parar na porta de entrada e entrar como se fosse a primeira vez que estivesse entrando, né, em casa, e com um olhar não de julgamento, tá? Não é para julgar, é para observar, né? Observar detalhes,
e observar como se sente, né? Que sentimentos que a minha casa desperta em mim, né? Olhar, de repente, sei lá, uma cortina que você quer trocar há muito tempo, né? Por que eu não troquei? É porque eu ainda não achei a que eu quero, é porque no momento eu não tenho dinheiro para comprar a que eu quero, é porque eu não dei prioridade para isso. E o que isso diz sobre mim? Que eu priorizei Uhum. outra coisa do que a cortina, ou que eu não sequer olho para essa cortina e agora eu olhei e eu não gosto dela, né? Ai, tá bagunçado aqui, essa bagunça tá sempre me incomodando, né? O que diz, o que essa bagunça diz sobre mim, né? Se eu estou acumulando coisas, o que esse acúmulo diz, né? Que tenho apego às coisas do passado, né? Que eu tenho dificuldade de deixar ir para as mudanças virem, né? Ou por que eu não tomei atitude e deixei meu guarda-roupa ficar tão bagunçado assim? Talvez a minha falta de cuidado com as minhas roupas, com o meu guarda-roupa, com os meus pertences, são um reflexo da falta de autocuidado? Onde Será que eu não tenho onde que olhado, tá o meu pensamento, né? será que eu não Aonde que tenho, tá? não tenho olhado para mim, para as minhas necessidades, não tenho cuidado de mim, né? Uhum. Ah, aqui tá suja, essa sujeira tá me incomodando, por que eu não limpei? Porque eu fiquei esperando outra pessoa limpar? Ou porque eu fiquei brigando com outra pessoa da família para limpar e ninguém limpou? Né? E o que isso diz sobre nós, sobre a nossa família? Né? Fazer esse exercício, né? De novo, não é com julgamento, não é só para criticar a casa, é para olhar também essa foto nesse porta-retrato. Nossa, eu adoro essa foto, foi num dia tão feliz da minha vida. É. Nossa, que legal isso aqui. Eu lembro o dia que eu comprei, eu gostei, eu amo essa almofada, né? Adoro o meu quarto, ou não gosto disso, ou quero mudar isso, como que eu posso mudar isso? Como que isso aqui pode ficar melhor? É fazer esse Uhum. exercício mesmo de Eu tenho olhar. à minha disposição. O que eu tenho à minha disposição. O que eu tenho à minha disposição que eu posso fazer? Tá. O que eu Esse tenho à minha olhar observador, né? E pensar, assim, o Feng Shui, a gente trabalha o Feng Shui com o Bagua, né? Que é como se fosse uma mandala, né? Dividida Uhum. em 9 partes, e cada parte representa uma área da nossa vida, na nossa casa. Então, tem a área da nossa casa que representa a saúde, que representa a prosperidade, que não é necessariamente essa prosperidade ocidental, né, que a gente relaciona a prosperidade só com o Dinheiro, dinheiro, né, não e é? prosperidade é um conceito muito mais amplo, né, a gente ser próspero é sim a gente ter sucesso financeiro, mas é também a gente ter saúde, a gente ter bons amigos, a gente fazer bons negócios, a gente ter relações saudáveis, a gente ser feliz com o que a gente tem, né, então, tem as áreas que relacionam com a área dos amigos, né? Tenho boas amizades, eu tenho ajuda das pessoas quando eu preciso de ajuda. Eu tenho ajuda também daqueles amigos que eu não posso ver, mas que me inspiram, que me ajudam a intuir coisas que eu preciso, né? Então, por isso que eu falo que o Feng Shui é também uma ferramenta de autoconhecimento, porque quando você tem conhecimento da que área da sua casa está em qual área do Baguá, aí você consegue olhar, por exemplo, se, nossa, a área da prosperidade está uma bagunça, tem um monte de coisa entulhada que eu nunca olho e a minha vida É. não tem ido para frente. Né? A área da saúde também está bagunçado, ou tem vazamento numa pia, ou tem mofo numa parede, e aí tem as pessoas na casa às vezes estão com problemas sérios de saúde, ou estão sempre com alguma coisinha, né, que não incomodando, que tem que estar se medicando. Então, é esse olhar observador de cuidado consigo, né? Quando a gente cuida do ambiente, a gente está cuidando da gente. Então, se Nossa, eu é muito puder acrescentar bacana. alguma coisa, É muito é legal esse você falar convite. isso, porque a gente sempre fala, olha, gente, o nosso corpo físico, né? Nosso corpo físico, ele tá sempre dando sinais de algo que não tá legal na gente. Então é bacana você ter falado isso, porque é bom para que a gente possa reparar, bom, uma área ali da minha casa que não tá legal, eu vou olhar para essa área na minha vida. Então, muito bacana isso, de verdade. Ai, que Muito bom. bacana. Lembrei o que eu ia falar. Eu ia falar sobre a questão da gratidão. Eu não lembro que ponto que você falou sobre isso, mas você falou sobre as pessoas às vezes, ai, realmente eu me sinto bem, ou ai, aquele negócio me faz bem ou não. E a gente sempre fala para as pessoas isso. Quando a gente fala assim, gente, sejam gratos, né? Um exercício diário, a gente tem que aprender, mas não ter que aprender no peso de ter obrigação, né? Mas para a gente entrar aí numa harmonia aí de vida, trazer essa gratidão, que é uma prova de amor para o universo, né?
gente é grávida, a gente está dando uma demonstração de amor ao universo, a gente realmente vibrar aquela gratidão. A gente brinca com as pessoas que chegam de nós, a gente fala assim, você se desafia? Não, eu sou grato. Eu sou grato pela minha vida, eu sou grato pela minha casa, eu sou grato. Mas você não tá vibrando, você tá com pensamentos estão presos ali no. Mas eu sou grato, mas eu não arrumei emprego. E aí você fica, mas eu não arrumei emprego. Ou não. O não já tá ali, você tá vibrando tanto ele, não vai ter fluidez, não vai ter a prosperidade. Você falou de prosperidade, não vai prosperar. Ah, não, eu sou grato. Sou grato, eu tenho emprego dos sonhos, é legal. Ai, mas o trajeto até lá, e você vibra tanto aquilo que, cara, não flui as coisas. Não vai ser feliz, né? Então, esse aprendizado é diário, a gente tá o tempo inteiro aprendendo. Gente, a energia tá em tudo. Quando a gente fala pra pessoa assim, olha, feliz aniversário, muitas felicidades. A gente não tá dando nada assim. A gente não tá dando um presente físico, a gente tá desejando boas energias para aquelas pessoas. Então que a gente realmente vibre aquilo, né? Mas pra gente estar vibrando aquilo, a gente precisa estar em harmonia com a gente, né? Na nossa vida, senão não vai adiantar. E é tão gostoso quando alguém querido, né, manda mensagem pra gente, parabéns, a gente fala assim, ai, fulano mandou mensagem. 10 pessoas mandaram, mas quando aquela pessoa que tem a energia X, não é, a gente já fica, caramba, aquela pessoa mandou parabéns, ou aquela pessoa mandou um presente, a gente já recebe o presente com uma outra energia, já quer que o presente fique ali, e aí é diferente, a gente não tá acumulando, às vezes não tá usando, mas ele tá ali, você olha já uma energia de porra, aquele negócio tá bacana, né? Sim, é isso. É isso. Ah, E eu acho que, igual você está falando do nosso corpo, da casa, na verdade, acho que a gente tem três casas, né? O nosso corpo é a primeira casa que a gente habita, a nossa casa que é o nosso lar, e o planeta que a gente vive, né? Que tem essa questão do cuidado também, né? A forma que a gente cuida da nossa casa é a forma que a gente cuida do planeta também, né? E que a gente se cuida também, tá tudo conectado, né? estamos todos conectados, né? O tempo Acho que se a inteiro. gente consegue entender isso, fica tudo muito mais fácil, tudo muito É que mais leve. a gente veio da natureza, a gente vai para a natureza, a gente faz parte da natureza, né? No curso de Reiki, o nosso mestre falava muito isso. A gente veio da natureza, a gente volta para a natureza, né? A gente faz É. parte da natureza, então a gente tem que cuidar da gente, cuidar do nosso ambiente, e assim vai. Lu, eu adorei o nosso papo, de Ah, verdade. também. Obrigada pelo convite. Agradeço. Infelizmente não deu para Ellen participar. Vou ver o que o Instagram está fazendo. Quem sabe a gente ter novas lives. E aí, gente, quem participou, né? Muito obrigada. Quem não participou, chama o pessoal para poder participar das próximas. Né, mandem perguntas, porque é um papo que é igual a gente falou no WhatsApp. Se deixar, a gente vai até tem Fica a noite bastante. inteira falando. E eu já nem gosto de falar. Se a Ellen tivesse aqui no céu, a gente estava falando até, né? Mas te agradeço muito por ter aceitado o nosso convite. Né? Como eu falei, a gente é muito grata por ter conhecido pessoas tão incríveis naquele encontro, né? E aquele encontro, a partir dali, mudou muito a nossa vida também. A gente começou a ter outras percepções, né, sobre a vida. Então, ali a gente estava num processo de autoconhecimento também, e além do empreendedorismo. Então, fica o convite para quem não é da página, né? Quem vem da página da Luciana, conhecer o nosso trabalho também. Né? E quem é da nossa página também ir lá conhecer o trabalho da Luciana, que é super bacana, uma das dicas assim, maravilhosas para que vocês possam estar sempre em harmonia. Vim aqui fazer um reiki com a gente, mas também fazer um feng shui na casa e ficar tudo em harmonia e sintonia total. Obrigada, viu? Foi um prazer. Eu que agradeço. Gente, a gente vai ficando por aqui, a live vai ficar salva. Uma boa noite a todos e um super beijo de luz. Beijo, Thalita. Beijo, Ellen. Tchau, Tchau, boa noite.